Então, no nosso tratamento de dados, a gente vai abordar sobre valores ausentes e variáveis categóricas. Antes, eu queria introduzir, falar um pouco sobre dataset, né? E o processo de aprendizado. O processo de aprendizado das máquinas é muito semelhante ao nosso, ao processo de aprendizado humano. Por exemplo, a gente, no processo de aprendizagem, a gente assiste aulas, a gente lê livro, pesquisa, conversa com colegas, faz um grupo de estudos aqui, igual a gente está fazendo, compartilha experiências e tal. E isso faz parte do nosso processo de aprendizado, do treinamento do nosso algoritmo. É como se fosse o treinamento do algoritmo da máquina, né? E aí, depois desse treinamento, depois dessa aprendizagem, a gente precisa saber se essa aprendizagem realmente aconteceu, de que forma ela aconteceu, se foi uma boa aprendizagem, né? Se foi válida. Então, partindo desse ponto, a gente começa a fazer exercícios, pequenos trabalhos, provas parciais, né? E essa é justamente a validação da aprendizagem para a máquina, né? É um teste inicial. E aí, para realmente concretizar e mostrar que a gente aprendeu aquilo, a gente passa, por exemplo, no final do semestre, no final do ano, por uma prova final, né? Que é o teste final que vai mostrar a performance do nosso aprendizado, né? O quão bom foi o nosso aprendizado, o quão preciso foi o nosso aprendizado. E da mesma forma funciona com a máquina. Primeiro a gente treina um algoritmo de inteligência nela, depois a gente valida esse treinamento para ver se realmente ocorreu a aprendizagem, realmente a máquina está sendo capaz de generalizar, e depois a gente faz testes para validar mais uma vez o aprendizado, né, para a gente ter indicadores de performance desse aprendizado, o quão bom foi ele, né? E aí, dentro disso, a gente tem nossa base de dados, né? Que é a base que a gente utiliza para fazer essa aprendizagem ocorrer. Dentro dessa base de dados, como eu já falei, como eu acabei de falar, né? A gente primeiro precisa treinar e depois a gente vai validar e fazer testes. Então, a gente precisa separar uma parte da nossa base de dados para o treinamento do modelo e a outra parte para a gente testar o modelo. Essa parte da nossa base de dados, que é separada pelo treinamento, ela é submetida ao algoritmo de aprendizagem e ela vai retornar um modelo, né? Vai retornar uma equação que modela nossos dados, que caracteriza nossos dados para realizar determinada predição de acordo com as características dos conjuntos de amostra que a gente tem, né? E aí, depois disso, que a gente tem um modelo pronto, a gente vai pegar novos dados que não foram utilizados no aprendizado da máquina, né? Porque senão a gente corre o risco de. Na verdade, a gente não vai estar testando, né? Porque a máquina já conhece aquele dado. Então, a gente testa com novos dados, amostras que a máquina não conhece. E aí, submete esses dados de teste a esse modelo, né? Na fase de teste. E, de acordo com isso, a gente vai ter os dados, as predições, né? Que era para a máquina ter feito, que era para ela indicar, que era para rotular. E a gente vai ter as novas predições que foram obtidas com a aplicação do nosso modelo. E aí, diante da comparação dessas duas previsões, desses dois resultados, a gente vai ter um indicador de performance baseado no erro. Então, como a gente começa isso? Por exemplo, se a gente for construir um dataset do zero, que normalmente
Só quando a gente lida com projetos específicos e projetos próprios que a gente constrói, que algumas vezes a gente tem que criar esse dataset do zero, porque hoje tem muitos datasets disponíveis, né, para a gente utilizar. Primeiro a gente tem que pensar qual é o nosso objetivo, né? E diante do nosso objetivo, quais são os dados que categorizam ou que caracterizam melhor a previsão que a gente quer fazer, né? E aí, a gente tem que coletar esses dados, fazer um processamento deles, alimentar o algoritmo com eles, e aí vai ocorrer o ensinamento do modelo, e aí a gente vai poder prever novos dados, né? Então, é muito importante que esses dados eles sejam divididos da forma correta, né? Se a gente vai utilizar somente o treino e um único teste, normalmente se usa 75% a 70% das amostras, todas que a gente tem como dados de treino, e 25% a 30% como dados de teste. Ou se a gente for utilizar também a validação, né? A gente utiliza 75% a 70% como dados de treino, 20% como dados de validação e 10% como dados de teste. Dentro dessa divisão que a gente faz, é muito importante que a gente leve em consideração, né, a separação das amostras de forma aleatória. Como assim de forma aleatória? Por exemplo, aqui, a gente tem os dados X e Y. Aqui a gente tem vermelho, azul e verde. Por exemplo, a gente pôs lá 10 amostras de vermelho no treinamento. Então, o mais indicado é que a gente bote também 10 amostras de azul e 10 amostras de verde no treinamento, né, para ficar uniforme. E na validação, que a gente faça a mesma coisa, ou seja, a gente pega a mesma quantidade de vermelho que a gente pegou, pega a mesma quantidade de azul e a mesma quantidade de verde, né, para que não ocorra a subestimação ou nem a superestimação do modelo para algum tipo de classe. Dentro da validação, a gente tem um método chamado de cross-validation, que é utilizado normalmente em modelos preditivos, né, quando a gente quer fazer a previsão sobre algo, e ela divide o conjunto de dados de validação e treino, sendo que para o treino, as amostras elas são separadas, são mutuamente exclusivas, né? E aí, a cada interação, por exemplo, se a gente utilizar o K-fold, são vários métodos dentro dos métodos de validação cruzada, a gente vai definir um número de subconjuntos e a cada interação a gente vai pegar uma amostra, né, desses subconjuntos e vai calcular a previsão dela indicada como erro, né? E aí, da mesma forma, na segunda iteração, a gente já pega uma amostra diferente, que foi utilizada no nosso treinamento, né? No nosso treinamento anterior, mas que não está sendo utilizada nessa iteração do treinamento. E assim por diante. E assim, a gente consegue obter, né, um parâmetro de validação desse treinamento e consegue ver se o modelo está generalizando da forma correta. Então, dentro desses dados, a gente pode lidar muitas vezes com valores ausentes, né? Algumas colunas que a gente utilize, algumas características possuam valores ausentes, né? Por exemplo, uma casa com 2 quartos não incluirá um valor para o tamanho do terceiro quarto, né? Então, já é um valor ausente no nosso dataset. Ou então, o respondente da pesquisa pode optar por não compartilhar sua renda, né, na pesquisa, se for um dado obrigatório. E aí a gente já vai ter esse valor também faltante, ausente no nosso dataset. E aí os algoritmos de machine learning, eles não são capazes de lidar com valores ausentes, né? Os valores ausentes, eles estão identificados como none, e para o nosso modelo rodar sem problemas, a gente tem que fazer uma limpeza desses dados, né? Um data cleaning.
em uma etapa anterior. Então, como a gente faz para identificar esses valores ausentes? É possível identificar esses valores ausentes com pandas, como a gente já viu algumas funções na aula anterior com o Lucas. E para a gente identificar esses valores ausentes, a gente pode retornar um resumo estatístico das variáveis numéricas, usando o Data Frame Describe. Ou a gente pode dar um resumo de valores não nulos encontrados, né? Usando o DataFrame info, dfinfo.info, para retornar a soma dos valores nulos encontrados, que é muito útil. A gente usa o df is-null, e aí, se tiverem valores nulos naquela coluna, ele soma todos os valores nulos, não, desculpa, valores ausentes naquela coluna, ele soma todos os valores ausentes. Quantos valores ausentes tem naquela coluna? Então, o que a gente faz com esses dados ausentes, né? O que a gente faz com esses dados ausentes, ele vai impactar diretamente na qualidade e no desempenho do treinamento do nosso modelo, né? E a gente vai ver isso também validando o nosso modelo. Aí, o que a gente faz? A gente exclui, a gente complementa, a gente ignora qual vai ser a melhor abordagem, né? Então, a gente tem a opção, primeira opção, que é de descartar as colunas com valores ausentes. Por exemplo, aqui a gente tem cama, por exemplo, no quarto, se tem cama, quantas camas tem, ou na casa, se tem cama, quantas camas tem na casa. E aqui, nessa coluna, a gente não tem essa informação, né? A gente tem um valor ausente. Nessa coluna BET, ela que indica a quantidade de banheiros, né? A gente já não tem valores ausentes. Então, o que a gente faz? A gente descarta as colunas com valores ausentes. A gente dá um drop e descarta essa coluna aqui, que indica a quantidade de camas. Então, a menos que a maioria dos valores nas colunas descartadas esteja ausente, o modelo ele perde acesso a muita informação. Por exemplo, aqui a gente tem 4 linhas e um valor ausente. Então, isso impacta muito no nosso modelo, porque a gente só tem 25% dos dados ausentes. Esse dado aqui é um dado muito importante para caracterizar, por exemplo, o valor da casa, né? Então, como exemplo extremo, a gente também pode considerar um conjunto de dados de 10 mil linhas em que uma coluna importante está faltando uma única entrada. Então, é muito ruim para o nosso treinamento, para a nossa aprendizagem e para o nosso modelo, a gente eliminar essa coluna, né, com tantas informações. Uma outra forma da gente lidar com os valores ausentes é a gente fazendo a imputação, né? Preenchendo os valores ausentes com algum número. Por exemplo, podemos preencher com o valor médio ao longo de cada coluna, que é o padrão, né? Que é o que normalmente é feito. Por exemplo, aqui a gente tem nas colunas que nós temos valores, nós temos o 1, 2 e o 3, né? Então, a gente faz a média disso daqui, e nessa coluna aqui, que não tem valor, a gente preenche com a média do nosso valor, no caso 2, aqui. E o valor imputado, ele não será exatamente correto, né? Porque a gente não tem noção de quantas camas tinham naquela casa. Justamente porque não está informando isso pra gente. E a gente não tem como predizer isso, né? De acordo com as outras características, de acordo, por exemplo, com a quantidade de banheiros, entre outros. Mas, geralmente, ela leva a modelos mais precisos do que você obteria ao largar completamente a coluna, já que as outras linhas estão totalmente preenchidas, né, e representam dados importantes para o nosso modelo. Uma extensão à imputação. Os valores imputados, eles podem estar sistematicamente acima ou abaixo dos valores reais. Ou linhas com valores ausentes podem ser exclusivas de alguma outra maneira. Nesse caso,
seu modelo faria melhores previsões, considerando quais valores estavam originalmente ausentes. Então, nesse caso aqui, o que ele faz? Ele adiciona uma coluna nova, né, indicando que nessa coluna aqui, bad, né, tinha um valor ausente. Então, bad was missing, né? Essa coluna apresentou o valor ausente e aqui ele preenche com valores booleanos. Por exemplo, na coluna em que o valor, na linha que o valor faltou, ele vai preencher aqui nessa coluna, na linha correspondente, ele vai preencher aqui como true, né? Ou seja, aqui teve um valor ausente e aqui eu botei a média, né? Nessa abordagem, imputamos os valores ausentes como antes, que foi o valor da média. Mas, além disso, para cada coluna com entradas ausentes no conjunto de dados, a gente adicionou uma nova coluna que mostra a localização das entradas que estavam faltando e que foram imputadas. Em alguns casos, isso melhora significativamente os resultados. Em outros casos, isso não ajuda em nada. E agora nós vamos à prática. Só se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algo a acrescentar, vocês podem ligar o microfone aí e falar. Tudo certo por enquanto? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Aqui a gente vai utilizar um dataset do Kaggle, né? Que é o Melbourne House Dataset. E a gente vai utilizar para predizer os preços das casas de acordo com o endereço, o local onde elas estão, sua localização, a quantidade de quartos, de banheiros, enfim, tudo isso, né? Que é descrito no dataset. E aqui nós vamos utilizar a biblioteca Pandas, como a gente já viu anteriormente, para fazer a leitura do nosso dataset, para importar e fazer a leitura do nosso dataset. Aqui eu já subi, né? Já fiz o upload do dataset. E aqui, vamos fazer a leitura dele. Deixa eu passar o link. Vou passar o link aqui do Colab para vocês. E aqui nós vamos ter como saída do preditor, né, o Y, que é o preço das casas. E vamos utilizar nessa abordagem aqui, que a gente está tratando com valores ausentes, a gente vai utilizar apenas valores numéricos. Aqui a gente vai eliminar, né, claro, a coluna que identifica os preços das casas, porque é isso que a gente quer prever. E vai selecionar todas as colunas que contém, no caso aqui, para o Pandas, ele é identificado como objeto, mas todas as colunas que contêm strings ou dados mixados, né, de strings junto com números, para facilitar melhor nossa visão diante do problema dos valores ausentes. Aqui, como nas outras aulas, no outro módulo de Machine Learning, a gente vai trabalhar com isso, com a divisão de dados de treinamento e de validação. Hoje eu fiz apenas uma introdução, né, para a gente ter uma noção disso. E aí, ao longo do próximo módulo, já na próxima aula, a gente já vai estar trabalhando mais com a questão da divisão. Mas aqui foi feito mesmo por uma função do próprio Skitlearn. Inclusive, eu recomendo que vocês já deem uma olhada nessa biblioteca, né,
nesse pacote, que ele é muito importante. Ele foi construído baseado no Pandas, no NumPy, no SciPy e no Matplotlib, e ele permite a gente lidar com pré-processamento de dados, com importação de alguns datasets específicos, permite importar alguns datasets específicos sem utilizar o Pandas, né, já diretamente, e sem precisar upar o dataset. E também importar modelos de treinamento e métricas que indicam a performance, né? Então, basicamente, a partir de agora, a gente vai usar o Skitlearn em tudo. Em tudo que a gente vai fazer, a gente vai utilizar essa biblioteca, né? Tem algum problema aqui? Tá pedindo permissão. Ah, gente. Eu já resolvi. Já? Obrigada, Lucas. Tá, beleza. Aí aqui, ela já, essa função aqui, ela já separa os dados de teste, separa os dados de treinamento e já mistura eles, né? Já deixa eles aleatórios, né? E aqui está dividido. Ele dividiu 80% dos dados para treinamento e 20% dos dados para teste, né? E aqui pedi para ele exibir, né, nosso dataset. A gente tem basicamente no nosso dataset 13.580 linhas e 21 colunas, né? Com características. Quer dizer, 20 colunas com características, porque a outra é o preço que a gente quer prever, né? Então, aqui tem subúrbio, né? Localização, endereço, a quantidade de quartos, o tipo, o preço, que é o que a gente vai prever, o método, os vendedores, aí a data em que ela foi vendida, a distância, tal, código postal, tudo mais. Então, aqui a gente tem os nossos dados de treinamento. 80% do dataset ficou 10.864 linhas e 12 colunas, porque aqui a gente eliminou as variáveis categóricas, né? As colunas que tinham variáveis categóricas. Aqui a gente contabiliza justamente através daquela função de soma os valores ausentes em cada coluna que tem valor ausente, né? Que aqui é car, building area e year built, que a gente tem aqui 49 nessa, 5.156 nessa, que já é um valor considerável, porque se vocês repararem aqui, é um pouquinho a mais da metade dos nossos dados. E aqui, 4.307, chega quase a metade dos dados que a gente tem, né, nessa coluna. Então, a gente precisa, antes de aplicar essas técnicas, definir uma função para medir a qualidade de cada técnica, né? Qual vai ser a performance melhor de cada técnica. E aqui também com a biblioteca Skitlearn, aqui a gente vai importar o modelo de treinamento que a gente vai utilizar, que é o regressor de florestas aleatórias. A gente vai falar um pouco mais disso no módulo de Machine Learning. E vai importar também nossa métrica de performance, que vai ser o erro médio absoluto. Aqui, basicamente, a gente define a função, né? Já utiliza o modelo de floresta
floresta aleatória já importada. E aqui a gente dá número de estimadores. Com o FIT, a gente já faz treinamento do modelo pela biblioteca. E aqui a gente dá um Model Predict nos dados de validação, já que aqui já ocorreu o treinamento, né? E o erro ele vai ser calculado comparando a saída do predict e os dados que eles já tinham de previsão, né? Porque a gente está trabalhando com um aprendizado supervisionado. Aqui na primeira abordagem, eliminando as colunas com valores ausentes, como é que a gente vai fazer? A gente vai varrer, né? Todas as colunas do data frame de treinamento que a gente indicou, do Xtrain. E se tiver algum valor nulo nessa coluna, a gente agrega ela aqui, a gente põe ela aqui. E depois aqui a gente elimina essas colunas que tem valor ausente. Aqui indica que a gente está eliminando, a gente está lidando com coluna. E aqui a gente elimina, né, todas as colunas, tanto para o treinamento quanto para a validação, as colunas que possuem valores ausentes, e aplica a função que calcula o erro, né? Aqui a gente pode perceber que teve um erro de 18%, 18,35%. Vamos dizer assim. Em seguida, a gente vai fazer agora a imputação e ver qual é a performance dessa abordagem, né? A gente vai utilizar aqui o Simple Imputer, que é um módulo dessa biblioteca aqui, na função input, né? Como eu já disse, ela possui muitas coisas já encapsuladas que facilitam muito a vida da gente, mas também é como se fosse uma caixinha preta escondida, né? Então, por isso é bom a gente ver, pesquisar um pouco mais sobre ela para ter noção de como ela faz isso. Aqui a gente aplica o método Simple Input e ele vai preencher geralmente com valor médio. Se a gente não der nenhum parâmetro para ele, ele vai preencher. Ele não tá. Ele vai preencher geralmente com o valor médio aqui. Ele geralmente vai já reconhecer essas colunas que tem valores faltantes, né? E vai preencher ela por padrão com a média, mas a gente podia utilizar também outras estratégias, né? A gente pode utilizar a mediana, o valor mais frequente na coluna, ou então um valor constante determinado. Aqui ele faz a transformação, a adequação dos dados de treinamento, né? Essa imputação. Os valores eles são imputados aqui, e aqui ele chama o MyImputer e já faz a adequação dos dados de treinamento e já passa isso para o novo data frame, o dataset de treinamento, o Imputed Xtrain.
A mesma coisa ele faz com os dados de validação, né? Aqui ele bota novamente imputação removida de nome de coluna. Ele coloca novamente o nome das colunas que foram retiradas antes, foram imputadas. Novamente é aplicada a métrica. E ele já retorna para a gente um valor de erro menor, né? 17,81%. Então, a gente percebe que com a imputação dessas colunas, mesmo que seja, assim, o valor médio, você não sabe se é aquele valor mesmo que você está colocando, né? Você está botando um valor, mesmo que utilizando a métrica da média aleatória, né? Você está preenchendo com valor aleatório. Mas ele retorna uma abordagem melhor, justamente pela quantidade de dados que estavam faltando na nossa coluna, nas colunas, né, que tinham dados faltantes. Em seguida, a gente imputa os valores ausentes e imputa também as colunas, né, indicando qual coluna tem um valor ausente e fazendo aquela estratégiazinha de botar dados booleanos, né? Indicando o true, indicando que naquela linha ali o valor estava ausente e ele foi imputado, né? Naquela linha. Então, novamente, a gente faz a cópia, né, dos dados de treinamento, validação. E aqui a gente varre as colunas. Para as colunas que têm valores faltantes, a gente vai adicionar a coluna, né, mais o nome da coluna, mais indicando o valor faltante, né? E aqui, para valores nulos, né? Ela vai receber uma nova coluna. Se o valor for nulo, ele vai indicar true aqui na coluna. Aqui a gente utiliza o simple input também. E já aplica a transformação diretamente nos dados de treinamento. Aqui a gente já adequa os valores ausentes aqui com simple input, substituindo pela média. E aqui a gente adiciona também as colunas que foram imputadas, né, indicando os valores booleanos, indicando quais dados foram imputados. Aqui as duas colunas, elas são medidas, né? E aqui os dados de treinamento e validação. E ela vai retornar uma nova métrica aqui para a gente vê que 17,89%. Na verdade, o erro aqui, ele aumentou um pouquinho, né? Então, comparado com a imputação simples, a imputação utilizando essa indicação de onde foi imputado o valor, ela não obteve uma performance melhor, né? Mas, Karine, só uma coisa. Como a gente está falando de um problema de regressão, esse MAI aí, ele não é lido como porcentagem. É a diferença absoluta entre o valor predito, no caso, qual é a nossa previsão no valor da casa, com o valor real, entendeu? No caso, é um escalar qualquer, mas não representa a porcentagem. Idealmente, teria que ser zero. Só sim, sim.
Não, Concordo. verdade. Obrigada, obrigada. Aqui, então, vamos falar agora sobre... Gente, vocês tiveram alguma dúvida? Ninguém falou nada. Não sei se deu para entender da forma que eu expliquei. Alguém tem algo a acrescentar nessa parte? Para a gente pular para outra? Um complemento é que, assim, estratégia padrão é você utilizar como imputação o valor da média, mas dependendo da característica dos dados, pode ser interessante você utilizar outra estratégia, como, por exemplo, utilizar a mediana, que já tem uma certa invariância a pontos fora da curva, no caso, outliers, ou então utilizar moda como valor mais frequente. Mas aí vai de uma experimentação, ver qual abordagem funciona melhor para o seu conjunto de dados. Mas existem outros métodos. Massa, massa. Então, aqui agora nós vamos falar um pouco sobre variáveis Rapidinho, categóricas. tem uma pergunta. Queria saber se é uma Ah, opção sim. excluir a linha que contém valores ausentes. Deixa eu ver Sim, aqui. Sim, excluir a linha que contém valores ausentes. Sim, aí você vai estar excluindo, no caso, tipo assim, os outros dados também, né? Você vai estar diminuindo sua quantidade de amostras. Mas pode sim excluir a linha antes. Mas se for o caso, por exemplo, em uma coluna você tem uma linha ausente. E em outra coluna o dado já está ausente em outra linha. Então, se você for excluir toda linha que tiver um valor ausente, você pode acabar perdendo muitas amostras. Então, é você uma tem questão de que... compromisso. Aí, mas normalmente eu elimino a linha do que é a coluna. Vai também da relevância da coluna, da informação que ela traz. Sim. Mais alguma pergunta? Acho que tá de boa. Pode ir. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre variáveis categóricas, né? Se a gente estiver, por exemplo, utilizando dados de uma pesquisa, e na pesquisa, uma das perguntas é a frequência com que você toma café de manhã, e oferece 4 opções, por exemplo, nunca, raramente, na maioria dos dias ou todos os dias. Nesse caso, a gente tem dados categóricos, né? Porque as respostas elas caem em conjunto fixo de categorias. Ou então, se as pessoas respondessem a uma pesquisa sobre qual marca de carro elas possuem, as respostas também cairiam em dados categóricos, como Honda, Toyota e Ford, né? E se você utilizar esses dados, você vai ser retornado um erro para você, né? Na maioria dos modelos de aprendizado. Como é que a gente pode tratar essas variáveis categóricas? A gente pode descartá-las também, né? A abordagem mais fácil para lidar é simplesmente removê-las do conjunto de dados. E essa abordagem só funciona bem se as colunas não tiverem informações úteis, né? Por exemplo, se for uma pesquisa para vender café, a informação que você nunca toma café ou que você raramente toma café vai ser importante, né? Então, você não pode descartar essa coluna, você tem que arranjar um jeito de utilizar ela. Outra abordagem é a codificação por etiqueta, né? Que você atribui um valor exclusivo a cada valor exclusivo, né? Categórico.
um número inteiro diferente. Essa abordagem assume uma ordem nas categorias. Por exemplo, uma situação em que essas categorias elas apresentam uma ordem de superioridade umas às outras. Por exemplo, aqui, se toma café todo dia, atribui o número 3. Nunca toma café, ou seja, isso nunca ocorre. Atribui o número 0. Toma café raramente, atribui o número 1. A maioria dos dias, o número 2. Então, por exemplo, se não só eu, se qualquer um aqui fosse rotular essas categorias e tivesse esse range, né, de 0 a 3, então provavelmente todo mundo preencheria rotularia da mesma forma, porque na nossa cabeça existe uma lógica para isso, né? É ordinal. Essa suposição faz sentido nesse exemplo. Nem todas as variáveis categóricas, elas têm uma ordem clara nos valores, mas nos referimos àquelas que funcionam como variáveis ordinais. Para modelos baseados em árvores, como árvore de decisão e floresta aleatória, que nós estamos utilizando aqui, você pode esperar que a codificação do rótulo funcione bem com variáveis ordinais. Por exemplo, nesse caso aqui, as variáveis elas não são ordinais. E aqui a gente tem a abordagem de codificação on-hot, que cria novas colunas indicando a presença ou ausência de cada valor possível nos dados originais. Por exemplo, aqui a gente tem o nome das cores. Nessa coluna aqui a gente tem 3 categorias diferentes: vermelho, amarelo e verde. E aqui, para cada categoria, essa abordagem, ela indica que a gente crie colunas diferentes. Por exemplo, a gente distribui essa coluna cor em 3 outras colunas: vermelho, amarelo e verde. E na linha que aparece aqui, por exemplo, vermelho, a gente bota aqui, indica a presença do vermelho como número 1 e a ausência das outras cores, né? A ausência do amarelo e verde. E o mesmo a gente faz para todas as outras linhas de dados, né? A gente indica a presença daquela cor na linha e a ausência das outras cores. A codificação, ela contém uma coluna para cada valor possível e uma linha para cada linha do conjunto de dados original. Onde quer que o valor original fosse vermelho, coloca 1 na coluna vermelho. Se o valor original era amarelo, coloca 1 na coluna amarela e assim por diante. Ao contrário da outra codificação, né, de etiqueta, essa codificação ela não assume a ordem das categorias. Portanto, você não pode esperar que essa abordagem funcione bem se não houver uma ordem clara nos dados categóricos. Por exemplo, vermelho, ele não é mais nem menos que amarelo. Então, a gente se refere a essas variáveis sem uma classificação intrínseca como variáveis nominais, né? E essa codificação, ela geralmente não funciona bem se a variável categórica assume um grande número de valores. Ou seja, se a gente tivesse 15 tipos de cores diferentes aqui, para criar 15 novas colunas, isso seria, assim, absurdo, né? Agora nós vamos ver um pouquinho dessas 3 abordagens. Nós vamos utilizar o mesmo conjunto de dados e fazer a mesma predição, né? Predição do valor da casa. Aqui, basicamente, a gente vai também eliminar as colunas com valores faltantes e só vai tratar da abordagem das variáveis categóricas. Aqui a gente seleciona as categorias que têm cardinalidade, as colunas que têm cardinalidade relativamente baixa, ou seja, que elas têm poucos valores exclusivos, que, por exemplo, o número 3, ele se repete 200 vezes, e a gente tem 400 linhas
Então, nossa coluna vai ter uma cardinalidade bem baixa, né? Então, CNAME é basicamente um apelido para a coluna que está aqui, vamos dizer que hospedada no nosso dataset. Então, ele varre isso aqui, né? Nas colunas completas, sem tirar os valores faltantes. E se as colunas elas apresentarem menos de 10 valores únicos, né? E forem do tipo objeto, elas são selecionadas aqui na baixa cardinalidade. E aqui é basicamente para colunas, para selecionar as colunas numéricas, né? Aqui ele merge, né, essas colunas no data frame. Aqui os 5 primeiros dados, né, contidos no nosso data frame, no nosso dataset. E aqui em seguida a gente pode ter uma lista das variáveis categóricas que a gente tem. Ah, tá. Esqueci de rodar o primeiro código. E aqui a gente tem tipo, método e nome da região, com variáveis categóricas. Aqui a gente define uma métrica para analisar o erro, né? O erro médio absoluto. Novamente. Aqui a gente aplica a primeira abordagem, que é o descarte dessas variáveis categóricas. E a gente exclui do treinamento e da validação, né? Todas as colunas que apresentam variáveis categóricas, aquelas 3 colunas lá. E aplica o treinamento, a predição do modelo e obtém o erro. Aqui dá 175.703. Aqui a gente já tem a codificação de etiqueta. A gente indica valores ordinais, né? Para essas 3 colunas que tem variáveis categóricas. A gente faz a cópia do dataset e utiliza o label encoder, né? Que já é uma função própria da biblioteca também scikit-learn e permite a gente fazer essa codificação com números ordinais. Aqui por padrão, né? Quando a gente não dá nenhum parâmetro para ela, ela já utiliza o padrão. Aqui vai as colunas e aplica o codificador para todos os dados de treinamento que tiverem colunas contendo dados categóricos, né? Para os dados de treinamento e para os dados de validação. Aqui aplicando a métrica do erro, a gente já vê que ele tem um erro um pouco menor. Tem um erro um pouco menor do que na abordagem da gente eliminar aquelas colunas, né? Aqui a gente também já tem o OneHot Encoder incorporado na biblioteca, no módulo de pré-processamento da biblioteca scikit-learn. Então, a gente já importa ele e utiliza diretamente no nosso data frame, né? Esse fit transform, ele já permite aplicar os encoders e os métodos diretamente no
no data frame com as colunas que contém strings, né? E aqui ele remove tá, os dados categóricos que foram. E concatena, né? Porque cada coluna foi criada uma nova coluna para cada categoria contida dentro desses dados categóricos, né? Aí ele concatena todas essas colunas no data frame para poder utilizá-las. A gente percebe que não teve uma melhora, né, no erro, e sim aumentou o erro se comparado às outras abordagens, né? No caso dessas categorias, poder... Gabinha, você falou das categorias que poderia transformar na escala numérica na parte de variáveis categóricas? Foi quando estava falando de label encoding. Ah, sim. Massa, massa. Isso mesmo. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Vocês querem discutir alguma coisa sobre o que foi falado aqui? Ah, tá. A biblioteca é Scikit-Learn, Gabinha. Tem muita coisa nessa biblioteca. Agora, assim, é importante entender as duas formas de lidar com os dados, dados ausentes e categóricos, mas é claro que podem surgir outros problemas da implementação dessa codificação. Por exemplo, como a gente está particionando ali os dados em dados de treino, dados de teste, em nenhum momento, a princípio, supõe que os dados são igualmente distribuídos. Então, pode acontecer de ter dado no conjunto de teste que nunca foi visto pelo. Não, que nunca foi visto, sempre vai. Esse é o objetivo, mas que não tem a mesma classe, mesma codificação que o do conjunto de treino. Então, tem alguns detalhes a mais. Sim, sim. Quando você, por exemplo, não faz isso manualmente, que a forma de você garantir que elas estão distribuídas igualmente é basicamente você fazer isso manualmente. Quando você mistura, né, esses dados, a ordem desses dados, você não tem garantia nenhuma de quantos por cento, por exemplo, se você for categorizar alguma coisa, quantos por cento da categoria vai sair no treinamento e quantos por cento vai sair no teste, entendeu? Pode sair, tipo, nos dados de validação, pode sair uma categoria só. É isso. Uma estratégia que busca pegar um pouco disso é com usando a lógica de dados ausentes, você poderia pensar em conjuntos, por exemplo. Usando a ideia de conjuntos, sets, você poderia ver a interseção entre os dados representados, as classes, categorias representadas entre treino e teste, de forma poder,
com o intuito de automatizar isso, entendeu? Mas tem, se a gente pensar em machine learning e for ver assim o trabalho do que é um projeto desenvolvido, acaba que a parte de aprendizado de máquina, ela representa uns 10, 15% assim da parte bruta, porque o tratamento ele é primeiro a obtenção dos dados, que sejam relevantes, já engloba uma grande parte do problema, quanto o tratamento. Então acaba que a parte de tratamento de dados é mais importante do que o algoritmo de aprendizado que você vai fazer em boa parte dos problemas de machine learning. Sim, sim, porque também, como a gente viu aqui, tem várias bibliotecas que já encapsulam várias funções e você não tem que lidar diretamente com a parte matemática do modelo preditor. Então, uma parte bem importante do projeto é essa parte de dados. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira acrescentar? Então, massa. Eu vou encerrar a gravação da nossa reunião por aqui.